O maior mito de mercado sobre cosmético natural e por que ele engana tanta gente. É sobre isso que eu vou falar com você. Existem duas frases que eu criei. Se você me acompanha, você já deve ter ouvido. A primeira frase é: cosmético natural não é planta envasada. Cosmético natural não é planta envasada. Muita gente acha que cosmético natural é feito com ingredientes 100% naturais, mas não é essa a realidade. Eu vou explicar para você por quê. Uma outra frase que eu também digo com frequência e que tem a ver com essa primeira é a seguinte: emulsionante não dá em cacho. Emulsionante não dá em cacho. Para eu fazer um creme, uma loção, uma manteiga, uma emulsão cosmética, eu não consigo ir lá na planta colher o emulsionante para fazer o produto. Esse emulsionante ele precisa ser criado. É claro, eu posso criar esse emulsionante a partir de ingredientes naturais, vegetais. Mas esse ingrediente, ele não está na natureza. Eu não consigo lá pegar, trazer e preparar o meu produto. Bom, trazendo para você essas duas frases, a gente já consegue começar a nossa conversa, que é muito importante. As pessoas, muitas pessoas, não só consumidores, mas inclusive muitos profissionais da área, acham que cosméticos naturais, eles são feitos com ingredientes 100% naturais. E isso é um erro, isso é um mito, porque utilizando ingredientes 100% naturais, eu não consigo criar diversos tipos de formulações cosméticas. Eu consigo ir lá na planta, pegar um óleo, uma manteiga, através de um processo de extração, processo físico, sem fazer a modificação desse ingrediente e colocar num potinho, colocar ali num vidrinho e comercializar esse produto 100% natural. Um óleo, uma manteiga, um hidrolato, que é obtido através ali da produção de óleos essenciais, um óleo essencial, tudo isso é 100% natural. Consigo comercializar produtos com esses componentes. Agora, quando eu quero desenvolver produtos mais sofisticados, como por exemplo, um creme, uma loção, um shampoo, um sérum emulsionado, eu não consigo ir na planta, pegar esse ingrediente, trazer para o laboratório e com esses ingredientes criar uma formulação. Porque eu preciso de ingredientes muito mais elaborados e a natureza não consegue me entregar tudo da forma como eu preciso. Então o que muitas empresas fazem? As empresas que produzem ingredientes, elas vão até a natureza, é claro, pegam lá ingredientes de origem natural, levam para a fábrica, utilizam reações químicas, algumas reações químicas, sim, eu vou falar para você quais são essas reações químicas. E a partir daí, eu tenho ingredientes muito mais elaborados, que vão me possibilitar criar produtos mais elaborados, sofisticados. Não tem como eu criar um shampoo indo na natureza e pegando os ingredientes diretamente da natureza, e nem um creme, e nem um protetor solar. Por quê? Porque quando eu falo de uma emulsão cosmética, vamos pensar primeiramente na emulsão. Emulsão. O que é emulsão mesmo, Kleber? Imagina que eu estou falando de um creme. Emulsão é um creme. Não gostei dessa emulsão, da forma como eu escrevi. Vamos escrever com essa caneta aqui que ela está mais forte. Emulsão. Uma emulsão é uma mistura de água com óleo. Eu tenho uma fase aquosa e uma fase oleosa. Creme normalmente é feito dessa forma. Um creme, uma loção. Então eu tenho uma fase oleosa e uma fase aquosa. Então eu tenho aqui água e todos os componentes hidrossolúveis, como o mequitante, a glicerina, o que eu quiser colocar. E eu tenho uma fase
oleosa, óleo. Um óleo vegetal, uma manteiga, que é um componente oleoso. Só que naturalmente a água não se mistura com o óleo. Água e óleo não se misturam naturalmente. Eu preciso de um ingrediente que vai possibilitar essa mistura, mantendo essas duas fases immiscíveis, ou seja, que não se misturam naturalmente, juntas, formando o meu creme. E para isso eu preciso de um emulsionante. Então, esse mito já foi por água abaixo. Acabei com esse mito agora. E aí você já deve estar com muito mais perguntas. Tá, Kleber, mas como assim? Então eu posso usar reação química? Que tipo de ingrediente então que eu posso utilizar? Vou explicar tudo para você agora. Quando eu olho para o mercado, para a concepção de cosméticos naturais, o que é um cosmético natural? Quando eu pergunto para o mercado, eu vou ter um monte de resposta. Cada um vai falar uma coisa. Cosmético natural, essa expressão, não existe uma definição única para isso. O que existe é entendimento de mercado sobre o que é isso. Grupos diferentes entendem de forma diferente. O que eu posso olhar como formulador e como uma pessoa que forma opinião, uma pessoa que quer estar por dentro do que está acontecendo nesse mundo, é olhar para os referenciais certificadores, que também não é lei, não é regra, e eu sigo se eu quiser. O que são referenciais certificadores? São grupos que criam regras sobre o que é ser ou não um cosmético natural, ou um cosmético orgânico, ou um cosmético vegano, que é uma outra coisa completamente diferente. Cosmético orgânico, muitas pessoas confundem cosmético orgânico e cosmético vegano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas agora eu não vou falar do vegano, vamos voltar para o natural. Existem referenciais, que são grupos que criam diretrizes, protocolos, regras falando o que é cosmético natural ou não. Então, uma das formas mais fáceis de tentar entender o que é olhar para esses grupos, que é o que tem de mais organizado hoje no mercado. Porque senão vira bagunça, senão eu vou escutar fulano, ciclano, tirando do nada um conceito que, na verdade, não nos leva a nada. Então, vamos olhar para esses referenciais. Vou citar 2 referenciais para você. Nós temos, por exemplo, 2 referenciais europeus, muito famosos no mundo. Um é Cosmos Standard. E eu tenho também um outro referencial muito famoso, principalmente na Alemanha. Quem vai comigo para a Cosmetic Eurozone Expedition estudar o mercado europeu, grupos vão comigo para a Europa, tá? Então, se você quiser viajar comigo, fica de olho na Cosmetic Eurozone Expedition. Na Alemanha é muito forte um referencial chamado Natru. O que é a Natru? O que é a Cosmos Standard? Então, são grupos que criam regras sobre o que é ou não cosmético natural, ou o que é ou não cosmético orgânico. E esses grupos, vou te contar um segredo que ninguém te conta, tá? Esses grupos, eles sabem que é impossível criar um creme 100% natural. Sabem que é impossível criar um shampoo 100% natural, porque agente de limpeza não dá encaixo. Emulsionante para fazer o creme não dá encaixo. Eles sabem disso. Eu tenho aqui o que é considerado o mais crítico que existe em relação à classificação de produto cosmético. Esses grupos, eles sabem disso e eles permitem o uso de ingredientes sintéticos também, ingredientes que passaram por reação química para que a gente possa criar. Porque se eles não permitissem isso, eles inviabilizariam a produção de cosméticos naturais hoje, ou entendido como natural no mercado. Olha só uma coisa que ninguém te fala. Então, vários produtos cosméticos naturais que você vê no mercado, muitas vezes, mesmo que eles te façam entender, ou façam o consumidor entender que eles são totalmente naturais, eles não são, eles passam por reações químicas. Segundo essa galera aqui, que é a galera mais crítica que existe em relação à criação de cosmético natural, nós podemos utilizar 3 tipos de ingredientes para criar um cosmético natural. Segundo essa galera, eu posso utilizar o seguinte. Deixa eu ver qual a caneta mais forte que eu tenho aqui. Eu posso usar ingredientes
naturais. E como ingredientes naturais, aqui eu posso colocar 100% naturais. Esse é o ingrediente que eu vou lá na planta, pego o óleo, a manteiga, o óleo essencial e trago para o meu laboratório para eu utilizar. Na verdade, eu não vou fazer isso, né? Eu vou comprar de uma empresa que foi lá, fez essa extração e que vai comercializar. Então eu posso utilizar, até aí nenhuma novidade, certo? Mas eles não são bobos, nem nada, e eles sabem que se eles deixassem somente esse tipo de ingrediente, a gente não ia conseguir criar muita coisa. Ia fazer um óleo ali para passar no cabelo, uma manteiga e acabou. Tem mais o que fazer. Então eles falaram o seguinte, olha, além dos ingredientes 100% naturais, eu deixo também vocês, formuladores, utilizarem ingredientes natural derivado. Mas o que é natural derivado? Ele é derivado da natureza, mas é aquele ingrediente que passou por alguma modificação, alguma reação química. Então, enquanto esse primeiro aqui é 100% natural, e ele é obtido através, vou até colocar aqui vamos lá, processos físicos. O que são processos físicos? Processos que não modificam o ingrediente. Uma prensagem, uma extração a vapor. Então, um tipo de processo que vai retirar da natureza, mas não vai mudar a composição desse ingrediente. Já aqui, ingrediente natural derivado é um ingrediente que veio da natureza, mas ele foi processado quimicamente. Então, aqui eu utilizo processos químicos. Como assim? Meu Deus, meu mundo caiu. Não acredito em você, Kleber, você está difamando o mercado. Não estou, é assim que a coisa acontece. Meu Deus, processo químico, é sério? É sério, eu vou citar alguns para vocês. Alguns processos químicos, como por exemplo, a saponificação. Saponificação. Eu duvido que tenha uma aula dessa no YouTube. Até agora, pelo menos. Não tem. Saponificação, a reação que faz sabão. É uma reação química. É uma reação química onde eu pego gordura, óleos de uma forma geral, faço uma reação com uma base, um alcalinizante, um hidróxido de sódio, faço essa reação de saponificação e formo sal de ácido graxo, que é o sabão, e glicerina. É uma reação química. Para fazer sabão, eu não consigo fazer sabão, que é considerado um cosmético natural, sem saponificação. Quer ver um outro exemplo? Hidrogenação. Hidrogenação. Quer ver um outro? Esterificação. Esterificação. Criar ésteres, os ésteres que nós usamos no dia a dia para criar nossas formulações. Quer ver um outro? Sulfatação. Você vai falar, não é possível, sulfatação. Aí você foi longe demais, Kleber Barros. Não foi, sulfatação. E tem um monte de gente falando mal de sulfato. E os principais sulfatação. Os principais referenciais certificadores permitem a sulfatação como opção para criar ingredientes que podem ser utilizados em cosméticos naturais. E tem mais algumas também. Aqui eu citei alguns exemplos para você. Então, o natural derivado, ele utiliza processo químico. É claro que esses referências certificadores proíbem alguns processos químicos. Etoxilação, por exemplo, a etoxilação a gente não pode utilizar. Eles entendem que esse tipo de reação é um tipo de reação perigosa, que vai criar um ingrediente cosmético que realmente vai fazer algum mal ou pode fazer algum mal. Na verdade, é a interpretação deles, não quer dizer que isso seja verdade. E na minha opinião, não é. Nós temos vários ingredientes etoxilados de mercado que nós utilizamos e que são considerados seguros, tem um perfil de segurança já bem estabelecido no mercado. Então nós temos aqui dois tipos de ingredientes, mas não acabou não, tá? Nós temos um terceiro tipo de ingrediente que
que esses referenciais permitem, que são, eles dão um nome bonitinho, tá? Eles chamam de ingredientes idênticos, olha só, idênticos aos naturais. Mas, na verdade, esses ingredientes nada mais são do que ingredientes sintéticos, porque eles sabem que é muito difícil ou não é viável ir na natureza pegar esses ingredientes, mesmo que eles existam. Não é viável fazer esse tipo de produção. Então, eles falam, ok, nesse caso eu deixo que esses ingredientes sejam sintéticos e você consegue levar o meu selo aqui de referencial, seu produto continua sendo ali natural, em alguns casos orgânico, e tá tudo certo. Então, esses ingredientes idênticos aos naturais, eles são ingredientes, na verdade, sintéticos. E vou citar para você agora alguns exemplos de cada tipo, para você ter noção, para você olhar pro rótulo do seu cosmético natural a partir de agora e saber quem é quem nessa história. O que é ingrediente 100% natural? Os óleos, óleo essencial, né, o óleo de amêndoas, o óleo de jojoba, a manteiga de karité, manteigas de forma geral. A cera de abelha é um ingrediente 100% natural. Um própolis que porventura a marca utilize, ou seja, foi na natureza, fez a extração, vai utilizar. Exemplos de ingredientes natural derivado ou naturais derivado que as pessoas acham que é natural, inclusive a comunicação é usada dessa forma, mas que eles não são 100% naturais. Quer um exemplo? Álcool cetílico, álcool cetoestearílico, que são álcoois graxos utilizados para dar, sabe, espessamento, viscosidade, deixar o produto encorpado. A gente usa muito em cremes, em loções. Agentes de limpeza, desilglucosídeo, laurilglucosídeo, cocoamidopropilbetaína, todos esses ingredientes que fazem a limpeza. Não dá para ir catar na planta, eu preciso produzir isso, eu posso utilizar como origem ali parte da planta, mas eu preciso dessa reação química, de alguma reação química para criar esse ingrediente. Emulsionantes de forma geral, muitos emulsionantes de mercado, na verdade, os emulsionantes de mercado de forma geral, cetilfosfato de potássio, por exemplo, é um emulsionante muito utilizado em cosméticos naturais e ele precisa ser produzido. Existe todo um processo para criar esse emulsionante, por isso que emulsionante não dá em cacho. E cosmético natural não é planta envasada. Agora você entende perfeitamente essas minhas duas frases. Então aqui eu tenho os emulsionantes, os agentes de limpeza, os espessantes, monoestearato de glicerila, sabe que você gosta tanto? Pois é, ele é um natural derivado. Agora você já sabe. E o que é ingrediente idêntico ao natural, Kleber? Que diabo é isso? São ingredientes sintéticos, como, por exemplo, pigmentos inorgânicos, óxido de ferro, por exemplo. Quando eu quero fazer maquiagens, a fábrica ela não vai lá cavucar o óxido de ferro na montanha, lá retirar o mineral. Ela precisa produzir esse óxido de ferro. Então ele é sintético. Conservantes de uma forma geral. Conservantes, porque eu não tenho. É muito difícil eu ir na natureza pegar alguma coisa que realmente consegue ser efetivo na conservação, protegendo o produto contra vários tipos de micro-organismos, bactérias. Não dá, eu preciso de algo sintético e elas entendem isso. Então, alguns conservantes, os conservantes têm uma lista positiva aqui, tá? Esses referenciais têm uma lista dos conservantes que você pode utilizar. E esses conservantes, eles são sintéticos. Então nós temos aqui, eu vou até colocar, eu não vou colocar, mas eu vou falar para você, então presta atenção. Então, conservantes, pigmentos inorgânicos, mica, todos esses componentes, então, minerais de uma forma geral, todos esses componentes, eles são chamados de ingredientes idênticos aos naturais. Ou seja, moral da história, resumo da ópera, para eu criar produtos mais bem elaborados,
do que apenas um óleozinho, uma manteiga que eu posso colocar dentro do potinho e vender. Ok, 100% natural. Mas para eu criar produtos mais bem elaborados, como cremes, loções, shampoos, fotoprotetores, produtos para condicionamento capilar, eu preciso de matérias-primas mais elaboradas e eu não consigo ter isso na natureza. Eu preciso pegar na natureza, é claro, e fazer algum processo para obtenção, um processo químico que vai fazer a modificação, ou seja, uma reação que vai criar ali um ingrediente que vai ser adequado para o tipo de necessidade ou para o tipo de função que eu desejo na minha formulação. Com isso, meus caros e minhas caras, eu acabo de acabar com um dos principais mitos de mercado sobre cosméticos naturais. Espero que você tenha gostado dessa aula. Esse é um tipo de aula que não existe muito por aí, porque para criar esse tipo de aula precisa ter um conhecimento profundo sobre referenciais certificadores, o que pode ou não pode, as principais regras, lista positiva. Então precisa estudar isso a fundo. A gente sabe que normalmente o mercado nem sempre vai tão a fundo em relação a isso. Normalmente o que é falado de cosmético natural é em cima de discursos, narrativas sensacionalistas, para causar terror, para falar que o natural é sempre melhor comparado com o sintético. Mas o que eu quis mostrar aqui para você é uma aula que dificilmente você encontra por aí. E se você quiser aprender mais sobre esse mundo dos cosméticos naturais, entender de fato quais são as principais regras da Cosmos Standard, da Natru, o que pode e o que não pode, quais são os ingredientes permitidos, o que esses referenciais não permitem, porque pode ser que você queira atender esse mercado que vai estar atento ali, que quer saber exatamente o que está sendo utilizado, você quer aprender a formular para certificar uma formulação, porventura. Se você quer saber tudo isso, eu posso te ensinar, você pode aprender comigo. Eu tenho uma formação inteira sobre cosméticos naturais e orgânicos. Essa formação está dentro do Vinha Club, que é uma plataforma com vários cursos sobre desenvolvimento de produto cosmético, onde eu sou o professor. Então, se você quiser saber mais, é só você clicar no link abaixo, olhar tudo que tem lá, se inscrever. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima aula.